Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Lica Salles, esse é o canal Terabíblia e sejam bem-vindos ao canal. Sintam-se à vontade. Se você tiver afinidade com a minha energia, com o papo que está rolando aqui pelo canal, deixa seu like, faça sua inscrição, ative o sininho para receber notificações de conteúdos. Eu estou fazendo esse primeiro vídeo para abrir a playlist da parte terapêutica. A parte terapêutica é conectada aqui no canal com a espiritualidade bíblica, porque dentro da terapia, né, da chakra-terapia, na verdade, a gente compreende que é importante cuidar da vida espiritual. Então eu transmito da minha espiritualidade como uma indicação, mas sintam-se à vontade para poder ter a fé de vocês, e eu transmito aqui conhecimentos que podem ajudar, né? Que podem ser conectados e que pode fazer sentido para você, tá? Bem, eu tô fazendo essa introdução porque a gente vai falar a respeito da árvore da vida. Nós vamos ficar bastante tempo falando sobre a árvore da vida. Praticamente o assunto principal daqui do canal, porque tudo gira em torno da árvore da vida, né? Que seria a árvore da vida, a eternidade. Todos os vídeos que foram feitos até o dia de hoje estão conectados a isso e vai ser até o final, enquanto eu existir. O assunto vai ser sempre em torno disso, da eternidade, a árvore da vida. Hoje eu tô com a árvore da vida diferente. E assim, eu espero que vocês viajem comigo. A gente vai fazer uma jornada pela árvore da vida, falando sobre o objetivo da árvore da vida, como trazer a árvore da vida para nossa realidade, no que implica, do que nós estamos falando, né? Vida eterna, o que o homem precisa fazer, não é? A primeira coisa que eu vou falar com vocês, já vou adiantando, que é o seguinte: antes da gente entrar nos tópicos da árvore da vida, a gente precisa entender que o caminho para chegar na árvore da vida tem um modelo, tem um protótipo de ser, né? De ser que é um ser elevado, é um ser que é luz no espírito, na alma, até receber um corpo de luz. Isso é a plenitude do ser humano, né? E nós já temos falado a respeito de Jesus, né? A respeito de Jesus. E ele, como o primeiro ressurreto, o primeiro que recebeu um corpo glorificado, e ele diz, né, que ele é o caminho para a eternidade, o caminho para a árvore da vida, né? E ele diz que o caminho para a árvore da vida, para a eternidade, é a integração com o Pai, com o Criador, o Eterno, né? O Eterno. É assim que a gente fala, né? O Eterno. Então, eternidade com o Eterno, né? O Eterno não tem corpo, não tem forma, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, não tem corpo. E aí você vai lá para o início da Bíblia, que fala quando Deus criou o homem, ele fez a sua imagem e semelhança. Se Deus não tem imagem, a imagem de quem que ele fez o ser humano, não é? Aí a gente vai começar a entender algumas coisas. Para que os vídeos não fiquem longos, eu vou bem devagar com vocês, porque tem muito assunto, gente. Isso daí tem muito assunto. Eu vou fazer alguns vídeos com pouco texto, pouca explicação, só para a gente começar. E aí a gente vai desenvolvendo conforme o tempo, aprofundando um pouco mais. Primeiro a gente precisa entender um conceito, né? O conceito de Adam Kadmon. Isso é falado muito na Cabala judaica a respeito de Adam Kadmon, como o homem primordial, o homem original. Seria o homem, o primeiro homem
com perfeição de fábrica, sabe? É o homem espiritual, é o ser de luz, né? Então ele seria o primeiro a ser assim, né? O primeiro ser espiritual. Então ele é chamado de Adam Kadmon. E Adam Kadmon não é o mesmo Adão, né? Não é o mesmo Adão que foi criado no sexto dia. Adam Kadmon foi criado, né, antes da fundação do mundo. É por isso que ele é um ser elevado desse jeito. E o caminho da árvore da vida faz com que seja a nossa jornada para ser um ser espiritual como Adam Kadmon, né, para poder viver na eternidade. A gente já falou no estudo sobre a árvore da vida, vocês podem conferir nas reflexões, começando lá no primeiro estudo, falando sobre a árvore da vida, que a árvore da vida foi fechada por anjos com uma espada, e quando Jesus veio, na hora que ele estava cumprindo a obra dele, foi rasgado o véu do templo, onde o Santíssimo Lugar era reservado para a presença de Deus. Ali foi rasgado, então foi aberto o caminho da árvore da vida, e aí Jesus explica isso de uma forma maravilhosa através do Pai Nosso. Ele deixa como uma oração modelo o Pai Nosso, e o Pai Nosso, ele é um complemento de outra coisa que foi dada antes, que foi o Shema Israel. O Shema Israel foi uma missão dada, né? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua energia, com toda a sua força, e andará no seu caminho, fará. Só que em que condições é necessário que se esteja, né, para poder ser essa luz toda, para poder refletir essa luz toda? É caminhando pelo caminho da árvore da vida, e Jesus dá isso na oração do Pai Nosso. Então, antes de mais nada, eu vou fazer um próximo vídeo, que seria já o primeiro da série, que é só uma breve introdução, para falar sobre Adam Kadmon, tá? Primeiro a gente vai falar sobre ele, porque, vamos falar, a gente vai pegar a referência suprema, né? A referência maior, aonde a gente chega na estatura do varão perfeito, né? Adam Kadmon é a estatura do varão perfeito. Então, eu vou conectar os textos para vocês verem do que eu estou falando. É incrível, porque isso está aberto na Bíblia de forma muito clara, né? E antes de mais nada, eu vou ler um texto de Efésios, para que eu não tenha que ler isso de novo. Está em Efésios 4, deixa eu achar aqui. Efésios 4, versículo 13. Versículo 13. Fala assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, a gente tem uma meta de chegar até o quê? Ao conhecimento do Filho de Deus. Aí você me pergunta, poxa, mas não está já falando no Evangelho? O que mais que eu tenho que conhecer? Como é que eu vou conhecer mais se eu não tenho mais informação? Nós vamos dar essa informação, porque aqui está falando sobre Adam Kadmon, tá? Aqui o pleno conhecimento, a maturidade, a plenitude, para chegar na plenitude, na medida da plenitude de Cristo, né? Chegar no nível máximo, né? No nível máximo, assim como Jesus, sendo o primeiro, chegou. Né? Então ele acaba mostrando o que foi feito, né? E a ferramenta que foi liberada para que a gente pudesse viver nesse nível, né? Nesse nível de santificação, para estar apto para a eternidade, né? O primeiro nível, né, quando a gente fala de salvação na Bíblia, a gente está falando do resgate do ser humano. Primeiro, começando pela atmosfera espiritual, para ter conexão com Deus. Depois, a transformação da alma, que seria tudo que a gente recebe pelos órgãos do sentido, né? A mudança de pensamento, de sentimento, que muda a atitude, né? E depois, lá, ou na morte, ou não, né? Se Deus achar que você está que nem Enoque lá, que não precisou morrer,
ter a transformação do corpo para um corpo de luz para viver a eternidade, né? Em uma outra dimensão, numa dimensão da energia mais elevada, que é a energia do amor incondicional. Então, o caminho da árvore da vida, ele leva ao amor incondicional, né? Mas para isso tem que ter uma firmeza, uma firmeza nesses frutos que tem na árvore. E nós vamos falar sobre isso também. Primeiro a gente vai falar sobre o protótipo, o modelo, né? Sobre aquilo que é de essencial, né? A gente tem que ver o que a gente está fazendo primeiro, o que é para a gente fazer primeiro. E depois a gente vai percorrer durante um tempo a respeito dos tópicos da árvore da vida, tá? A árvore da vida, ela também é conectada aos chakras, porque tudo isso está em nós para que a gente tenha essa mudança física, né? Para que haja essa mudança, precisa estar em nós esses pontos de conexões. Tá? Vamos partir do princípio que tudo que existe é energia, né? Então vamos falar disso com tranquilidade aqui, tá? Eu vou simplificar o máximo que eu puder para a gente ir aos poucos, e eu vou conectar, né, com mais profundidade os pontos da árvore da vida e associar ao Pai Nosso, porque cada frase do Pai Nosso está se referindo a um desses tópicos todos da árvore da vida, dessa completude de caminho para a eternidade, tá bom? Então eu aguardo vocês no próximo vídeo.